Bem, para que vocês, então, contextualizem esse assunto, nós estamos falando aqui basicamente de dois grandes eixos de abordagem. Um, que tem a ver com os primeiros três capítulos do mundo governado pelos dados. E os outros três capítulos têm a ver com a parte da estratégia e a orientação para as empresas data-driven. E, por sua vez, a abordagem da questão da competição analítica, que é o objeto dos nossos estudos e do desenvolvimento desse material que a gente está propondo e em primeira mão, apresentando aqui junto, aproveitando o tema da palestra, tem a ver com a questão do Business Intelligence, Business Analytics e empresas data-driven. Mas aí, ao mesmo tempo, já que isso é o objeto desse material que nós desenvolvemos, nós vamos contextualizar o tema e fazer a evolução para que todos os que têm interesse nesse tema possam compreendê-lo com maior profundidade. Bem, então, nessa primeira abordagem, a gente vai estar falando aqui sobre a questão da economia baseada no Analytics, né? Nos estudos de Analytics. E vejam, as marcas famosas hoje e valiosas do mundo, todas elas, a gente elencou aqui como apenas um sinal de uma mudança muito substancial nessas questões ligadas à evolução, então, do valor das empresas que são baseadas em dados ou que estão dentro do mundo do analytics. E essas empresas que estão citadas aqui são todas empresas que atuam fortemente nas questões, então, ligadas a, me parece, a nova moeda, a nova riqueza, que é a condição de compreender e tratar de maneira adequada os dados para que eles possam nos fornecer informações suficientes para a tomada de decisão. Numa primeira abordagem, e só para entrar agora um pouquinho mais no tema, a gente está falando do mundo VUCA e alguns já no BANI, mas a gente gosta de fazer essa abordagem por conta de que existe numa instância a volatilidade em função das mudanças que tudo acontece e da própria geração e formação de uma quantidade brutal de dados, mas, por sua vez, dada essa volatilidade, a gente tem uma incerteza muito grande. Então, é muito difícil hoje a gente ter uma boa previsão sobre qualquer coisa, considerando a incerteza, dada a volatilidade que se apresenta. E o que gera, por sua vez, aqui a complexidade. A complexidade são todos os aspectos ligados, as interdependências ligadas nos diversos aspectos da vida organizacional e até mesmo da nossa própria vida no mundo, considerando conexões não necessariamente claras e definidas e os impactos que umas têm sobre as outras, né? De modo que, então, isso gera um ambiente aqui de muita ambiguidade, né? Então, como é que a gente lida com isso? A gente começa a se dar conta de que todas as situações que nós enfrentamos e vivemos, ela tem essa complexidade como uma das regras, como uma das condições do ambiente, cujos efeitos, então, têm a ver com a volatilidade e a própria incerteza. E o resultado disso aqui é a ambiguidade. Então, à medida em que a gente vai entendendo um pouco mais o efeito dessas questões todas ligadas à ciência de dados, a gente vai compreendendo que é possível a gente ter uma nova abordagem de aprendizado com base, então, nessa nova ciência de dados para tomada de decisão. E isso contrapõe a um mecanismo muito conhecido por todos nós de tomada de decisão baseado na intuição, que sim, é bom, e que houve o tempo em que isso era a forma como algumas pessoas podiam eventualmente tomar decisões, e em cima de dados incompletos, em cima
eventualmente de experiências passadas, mas cujos desdobramentos não se tinha necessariamente as relações de causa e efeito. Então, para fugir desse amadorismo mais intuitivo, a gente precisa fazer ou aprofundar algumas análises que então se baseiam em métodos ou em modelos matemáticos que ajudam a gente a explicar tanto o passado como as relações de causa e efeito e, eventualmente, a predição de um futuro a partir da complexidade que tem essas muitas variáveis independentes que podem atuar como preditoras de um desempenho relativo futuro. E a gente cita aqui, para contextualizar, o Demin, dizendo, e essa é uma frase bastante oportuna, né? Dizendo, cara, ó, sem dados, você é apenas uma pessoa qualquer, né? Que tem uma opinião, porque você não consegue, eventualmente, dizer mais do que aquilo que você pensa, porque faltam argumentos de racionalidade.